mais um vacilo aí nesse fundamento que o Atlético vem pecando em 2025? Boa noite. Uma avaliação aí com relação ao primeiro tempo, onde a gente não conseguiu ter muito êxito, né? O objetivo era com a formação ter mais a posse de bola, com os laterais ultrapassando. Isso a gente não conseguiu fazer e fomos ali numa perca de duelo, sofremos um gol. Segundo tempo, mudar a estratégia com os jogadores, tornar um time um pouco mais ofensivo. Acho que nós conseguimos evoluir nesse quesito, fizemos o gol, tivemos alguma situação a mais de gol e levamos, né, sabe, de um revés de 1-0, empatamos o jogo e no finalzinho tem uma bola do Pote que ali também teve uma bola deles, então acho que o resultado de 1-1, de empate para as duas equipes, acho que foi o resultado justo e aí vai para a penalidade, daí aquela questão que vem nos preocupando bastante e eles foram felizes e conseguiram se classificar. Anderson, boa noite. O desempenho da equipe hoje foi de acordo com aquilo que você havia planejado? E caso não, o que soou diferente? O que não saiu de acordo com o que você pensava, o que você planejou? Com certeza não foi de acordo com aquilo que a gente imaginava, né? Então a gente traça a estratégia com que essa estratégia funcione. Hoje não funcionou no primeiro tempo. Conseguimos dar uma melhorada na equipe no segundo tempo. Os jogadores que entraram conseguiram dar um ritmo diferente. Conseguimos empatar a partida. Chegamos até a ter algumas chances. Mais uma vez, né, foi um jogo que no primeiro tempo não nos agradou. E tem uma nova decisão aí no sábado. Esqueci essa que passou, infelizmente. E sábado é mais importante agora, né? É a segunda mais importante e nós temos que analisar agora nossas energias para essa partida contra o Anápolis, que não vai ser fácil, não, vai ser muito difícil lá, mas a gente vai com espírito para que a gente possa classificar e chegar na final do Goiânia. Boa noite, Anderson. Mais uma vez a gente viu o Atlético saindo atrás do placar e ter uma postura reativa no jogo. O que está faltando para a equipe não precisar ter essa postura reativa, ter uma postura ativa, ainda mais jogando em casa? E se você acha que os jogadores sentiram um pouco a cobrança de pênalti, porque a gente vem, quem acompanha o dia a dia do clube, vê que os jogadores estão treinando desde a semana passada, cobranças de pênaltis, enfim, desde antes do jogo contra o Anápolis. Queria que você fizesse essa avaliação desses dois cenários, da reação e das cobranças de pênalti. Sem dúvida nenhuma, a gente está com uma dificuldade assim, em fazer dois tempos do mesmo nível, né? Ou a gente faz um bom primeiro tempo, chega no segundo tempo a gente não consegue manter essa regularidade, ou no primeiro tempo não faz, no segundo já melhora. Então são aspectos que a gente precisa melhorar, ajustar, né, para que a gente possa ter dois tempos de bom nível, né? E com relação aos pênaltis é isso, vocês estão acompanhando lá, a gente, todos os dias é feita a cobrança de pênalti e infelizmente a gente não está conseguindo ainda ter um bom aproveitamento, que vai continuar trabalhando, vai continuar se dedicando, treinando para que rapidamente a gente possa mudar esse panorama e possa começar a converter mais essa questão da penalidade. E mais uma vez, agora canalizar nossas forças para mais um jogo decisivo no final de semana, que a gente possa ir lá em Anápolis forte, concentrado e possa buscar a classificação. Ô Anderson, essa eliminação é um prejuízo muito grande, né? Não só financeiro, como também psicológico para o jogo de sábado, que está muito em cima. Além de treinar, o que você pretende fazer? É o momento de ter uma atitude de afastar alguns jogadores que o torcedor do Atlético não suporta mais. E aí eu vou citar o exemplo do Shailon. Hoje, um dos primeiros erros dele, a galera já vaiou. Foi preciso colocar no placar eletrônico para o torcedor incentivar o time e não vaiar os jogadores. Mas chega um momento que o torcedor não suporta mais, né? Você pretende fazer algumas mudanças radicais na equipe, afastando os jogadores que não estão correspondendo? Mudanças serão feitas de acordo com aquilo que a gente vai ter programado para o sábado, né? Então a gente vai ajustar isso, ver como foi o primeiro jogo, o que o Anápolis pode nos oferecer. É um jogo fora de casa, um gramado, né, um pouco mais seco, a bola fica viva. Então, assim, mais uma vez, primeiro, recuperar esses jogadores e ver aquele que tem mais condições físicas para poder chegar no campo lá e fazer um jogo com intensidade, para que a gente possa criar vantagem e sair de lá classificado. Com relação ao jogador, a gente vai ver aquele que tá melhor, né? Tanto emocionalmente como também fisicamente, né? Acho que todos os jogadores são importantes, cada um já teve uma história aqui dentro do clube, cada um já teve o teu momento. Então agora, mais do que nunca reunir e ver o que a gente tem de melhor para enfrentar com muita intensidade, com muita concentração, para que possa chegar lá em Anápolis e conseguir a nossa classificação. Anderson,
Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Eu vou fazer duas em uma porque uma é curta do torcedor. A minha pergunta essa eliminação, essa queda aqui no Ascioli, há 2 dias de uma outra decisão, qual que é o impacto disso para o time? E a outra é uma pergunta que o torcedor pediu para eu fazer. O Atlético não treina pênalti? O impacto é imediato. Não, o vestiário não pode estar muito para baixo. Eles frustrados, assim, que tinha capacidade de a gente fazer um bom jogo e passar. Mas é jogo de Copa do Brasil, é jogo único, que no empate leva uma decisão de pênalti e daí é aquela questão da competência. Com relação a treino, tem vários companheiros aqui de imprensa aqui que acompanham nosso treinamento diário e todos os treinos, acaba o treino, cada jogador vai lá e faz sua cobrança de pênalti. Então é algo que a gente precisa resolver rapidamente, né? Que até sábado, de repente, a gente pode voltar a ter uma nova cobrança de pênalti e daí a gente tem que ser mais eficiente do que a gente tem sido. Anderson Gomes, técnico do Atlético, coletiva de imprensa encerrada. Muito bem, coletiva.